dia. Desejo que você que está assistindo esse vídeo seja abençoado por Deus. Você tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Nessa oportunidade eu quero trazer uma mensagem de fortalecimento para você. Uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de confiança, de certeza. Quero trazer um texto da Palavra de Deus que vai te ajudar muito na convicção de que você pode vencer todas as coisas. E justamente esse é o título da minha mensagem. Você pode vencer todas as coisas. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas eu quero mostrar nas Escrituras que existe a possibilidade de nós superarmos qualquer dificuldade na vida. Quero mostrar através das Escrituras, da Bíblia, da Palavra de Deus, que nós podemos ser vencedores e mais que vencedores em todas as circunstâncias, por mais adversas e contraditórias e difíceis que elas sejam, ok? Eu quero que você, se tiver oportunidade, você abra a sua Bíblia comigo. Quem não tiver, não tem problema. Meu nome é Paulo, eu sou o pastor responsável pela Igreja Congregacional de São Mateus, na cidade de São Mateus, Espírito Santo. E eu estou abrindo aqui a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 ao 13. Eu não vou ler o texto todo, por enquanto. Eu vou ler dos versículos 10 ao 13. E a minha oração nesse momento é que Deus te abençoe, que Deus te ajude a entender essa mensagem, essa palavra, e que Ele permita que você consiga absorver, compreender o que está à sua disposição. Tanto você sendo cristão ou não cristão, quero mostrar para você como que Deus é poderoso. Você sabe aí que o título do nosso canal, melhor, o nome do nosso canal, é Conhecendo as Escrituras e o Poder de Deus. Embora no logotipo que você pode perceber aí, nós só temos a primeira parte dessa frase, Conhecendo as Escrituras. Mas aqui eu quero te mostrar, na Palavra de Deus, como que Deus é poderoso, como que Deus é tremendo, como que Deus pode te fazer vencer, como que você pode ser uma pessoa tremendamente vitoriosa em qualquer circunstância da vida. E eu oro para que você consiga crer nessa palavra. Eu oro para que você consiga entender essa mensagem e eu oro para que você consiga se apropriar pela fé em Jesus Cristo de todas as coisas que a gente vai ter oportunidade de ver a partir desse vídeo, ok? Então eu vou ler aqui, na minha Bíblia diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalados. Existe um pregador muito conhecido, já é falecido hoje, e o nome dele era Martin Lloyd-Jones. Ele pregava todos os domingos, talvez durante a semana também, na capela de Westminster, se eu não me engano, fica na Inglaterra. Ele escreveu um livro baseado só nesse texto aqui, Efésios 6, de 10 a 20, e o título do seu livro é O Soldado de Cristo.
Só que o livro dele, baseado nesse texto aqui, tem mais de 250 páginas ou mais. Eu não estou com o livro aqui na mão, mas ele é um livro bem substancial. Então ele conseguiu expor esse texto de uma forma muito ampla, que no caso a gente não vai fazer isso aqui agora, porque nem tem como, né? Nem tem como. A gente não tem as mesmas características do Martin Lloyd Jones. Ele tinha um perfil único, né? Um estilo único. Mas aqui nós estamos com a oportunidade da gente observar no texto, extrair as verdades necessárias dentro do espaço que a gente disponibiliza nesse vídeo, que eu creio que mesmo que não seja um livro escrito em cima desse texto, ou com base nesse texto, mas eu tenho certeza que existem coisas que a gente vai poder aproveitar nesse momento e que vão servir assim na nossa caminhada, na nossa luta diária, para vencer muita coisa que vem pela frente, ou que você esteja passando no momento, né? Então, vocês podem perceber que a linguagem do texto é de alguém que tinha noção do que um soldado significa. Paulo, pelo texto aqui de Efésios, pelo texto aqui que nós estamos lendo, pela carta que nós estamos lendo, Paulo faz uma descrição do soldado romano. Paulo tinha muita experiência com a proximidade desse tipo de guerreiro, de combatente. Várias vezes Paulo foi preso, várias vezes Paulo foi abordado. Ele tinha conhecimento do que era um soldado romano, de como ele era trajado, de como ele era vestido, né? Então, quando ele fala aqui sobre a armadura de Deus, você pode ver que é um título em cima do versículo 10, a armadura de Deus. Então, ele está usando uma linguagem que é comum à sua época. Ele está falando de uma coisa que ele usa como exemplo, porque é uma coisa da qual ele tinha conhecimento, ele tinha noção. E ele vai usar a figura do soldado romano para poder mostrar aquilo que Deus tem reservado para nós, para que nós, à semelhança de um soldado, nós consigamos vencer todas as coisas, todos os conflitos, todas as dificuldades que aparecerem no nosso caminho. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui, para abrir esse caminho, né, com base no texto que a gente vai usar como reflexão, o versículo 10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quero chamar a sua atenção a princípio, Paulo, no versículo 10, diz quanto ao mais. Paulo já havia falado várias coisas, nós estamos aqui no último capítulo da carta, capítulo 6. Então é um fechamento da carta. É como se fosse assim, em relação a todas as coisas que eu falei, eu vou adicionar mais alguma, mas assim, eu já estou terminando aquilo que eu gostaria que vocês ouvissem da minha boca, ou lessem, né, a partir da pena, né, da minha caneta, ou de alguém que esteja escrevendo para mim. Porque às vezes Paulo fazia isso, né, pedia que alguém escrevesse aquilo que ele fosse ditando. A função dessa pessoa, o ofício, né, dessa pessoa era o ofício de amanuense. Era alguém que escrevia as cartas que uma pessoa ditava. Então Paulo está praticamente terminando a sua carta e ele faz esse fechamento, embora mais à frente ele faça algumas despedidas, né, coisas assim comuns nas cartas dele. Mas ele fecha com essa questão da armadura de Deus. E ele diz aqui que nós devemos ser fortalecidos no Senhor. Você pode perceber, pelo menos na tradução que eu estou usando, sede fortalecidos,
traz a ideia de um fortalecimento permanente, de um uso constante dessa armadura a qual Paulo se refere. E aí eu já começo a dizer que não pode haver nenhum momento na vida do cristão que ele não esteja fortalecido em Deus. Não há nenhum momento na vida do cristão que ele deva se resguardar, que ele deva colocar as suas debilidades à exposição. Não há nenhum momento na vida do cristão em que ele deva se descuidar da proteção que ele deve fazer sobre si mesmo. O texto está dizendo que nós devemos ser fortalecidos permanentemente, nós devemos fazer um uso constante dessa força, desse recurso que Deus nos dá. Mas vocês percebem que nós, como seres humanos, no geral, nós somos muito, não sei se a palavra seria negligentes, descuidados. Por exemplo, vamos pensar na questão das doenças, ou da saúde, né? Nós não temos assim o cuidado de nós atentarmos permanentemente para a saúde do nosso corpo, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da própria vida espiritual. A nossa tendência é nós nos descuidarmos sempre de alguma coisa que deveria ser protegida. Já parou para pensar? Por exemplo, quando alguém está numa empresa, ele entra numa empresa, ele assina o contrato, a sua carteira é assinada, uma empresa séria, uma empresa que prioriza os meios de segurança do funcionário, as regras de segurança. Você não vai trabalhar nessa empresa sem fazer uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, e dependendo dos EPCs, os equipamentos de proteção coletiva. Em todo o tempo que o funcionário está executando o seu serviço naquela empresa, a empresa exige que ele faça uso dos equipamentos de proteção. E se ele for pego sem o uso desses equipamentos, ele pode ser tremendamente penalizado, inclusive com a demissão por justa causa. Porque a empresa leva seriamente a questão de que a segurança do funcionário deve ser de máxima prioridade. Isso por muitos fatores, né? Quem trabalha em empresas e já fez uso desses equipamentos e recebeu treinamento sabe do que eu estou falando. Então, não é permitido que o funcionário execute a sua função sem fazer uso de equipamentos de proteção individual ou coletiva. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês não podem achar que deve haver algum momento em que vocês devem ficar tranquilos em relação à sua segurança. Vocês devem se fortalecerem permanentemente. Permanentemente. Mas, infelizmente, isso não é uma verdade, tanto na vida de qualquer ser humano, como também de muitos cristãos, se não da maioria. Eu lembro numa ocasião em que Jesus conversava com os seus discípulos e ele fez uma declaração a respeito, se eu não me engano, de Pedro, dizendo o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás te requereu para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Pedro nem sabia disso. Pedro nem estava consciente disso. Estava totalmente tranquilo em relação à sua segurança, em relação à fidelidade que ele achava que tinha em relação a Jesus, da força que ele achava que tinha para resistir à perseguição por ser discípulo de Cristo. Ele achava que estava permanentemente seguro. Tinha uma autoconfiança muito grande, mas ele não estava tão seguro em si mesmo como ele achava.
Porque o Senhor Jesus disse o seguinte: olha, você não percebeu, mas o diabo estava te requerendo. O diabo te fez, o diabo requereu a tua vida diante de Deus, mas eu providenciei para que você não fosse abalado, não fosse prejudicado por essa reivindicação, para que você não fosse afetado por isso. Então, há muitos momentos da nossa vida em que nós estamos sofrendo terríveis ameaças, sem que nós saibamos, ou às vezes a gente até pode ter uma certa noção e a gente se descuida. A gente se descuida. Nos trabalhos domésticos, por exemplo, às vezes você vai fazer um serviço dentro de casa, vai bater, por exemplo, um martelo num prego. Aquele martelo pode bater de forma errada na cabeça do prego, o prego pode, tipo, pelo impacto do martelo no prego, ele pode, ao invés de entrar na parede, ele envergar para o lado e vir no seu olho. Às vezes a pessoa está cortando alguma coisa com a faca sem o mínimo cuidado, sem a mínima preocupação de que aquela faca possa escorregar e cortar um dos seus dedos. Às vezes a pessoa está com um objeto pontiagudo, trabalhando ali e tal, e sem nenhuma preocupação de que aquele objeto, numa outra ocasião, daquele exercício, possa acidentalmente ferir os seus olhos ou alguma parte do seu peito. Há muito descuido com relação à nossa segurança, constantemente. Paulo está dizendo o seguinte: olha, com relação à vida espiritual, vocês não podem se deixar ficar sem proteção, sem cuidado, sem estado de prontidão de vigilância. Não podem. Vocês devem permanecer constantemente, aí duas palavras, uma para fortalecer a outra, fortalecidos no Senhor. Vocês percebem aí que é um fortalecimento permanente. E eu quero que você entenda isso, você que é cristão, você que deseja uma vida vitoriosa, precisa entender que a vida cristã, a vida espiritual, precisa receber um investimento da mais alta prioridade. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã deve ser, a nossa vida espiritual, não em detrimento da vida física, da emocional, mas a vida espiritual deve ter um investimento e receber a máxima prioridade em termos de cuidado, de vigilância, de proteção, mas é justamente nessa área que muita gente deixa a desejar. A desejar. Nesse período, por exemplo, que nós estamos vivendo, dessa chamada pandemia, vamos chamar assim, vamos dizer assim. Existe muita coisa que a gente poderia falar aqui, mas deixa para depois ou para nunca, né? E vocês sabem que eu estou falando isso. Mas assim, muitas pessoas deixaram de vir à igreja, de participar dos cultos. Muitas pessoas deixaram de buscar a Deus, se é que o faziam antes. Mas elas não têm nenhuma preocupação em ir para outros locais. Há um cuidado com o corpo, há uma preocupação com a aparência, há uma preocupação, um zelo pelo lazer, pela diversão. Mas a vida espiritual está colocada de lado lá. Ah, mas eu estou buscando a Deus, eu estou com Jesus, eu não deixei Jesus, não. Eu continuo crendo em Deus. Irmão, meu amigo, minha amiga, se a gente olhar para a palavra de Deus, para esse texto em específico, nós vamos perceber que muitos de nós estamos reprovadíssimos. Não estou falando reprovados, não. Reprovadíssimos diante do padrão que as Escrituras estabelecem para aquilo que o cristão deve ser e fazer. Por isso que a palavra de Deus, por isso que nós nos voltarmos para as Escrituras, é a nossa mais extrema necessidade. É o que eu estou fazendo aqui agora. É o que eu estou fazendo aqui agora.
Quando houve um avivamento entre os Zulus, na África do Sul, na década de 60, o avivamento se deu em decorrência do líder que encabeçou, vamos dizer, esse movimento entre os Zulus, se voltar para as Escrituras, em específico para Atos dos Apóstolos e para a oração. Eles se voltaram para Atos dos Apóstolos, para as Escrituras, para ver qual era o perfil da igreja que Deus queria que eles fossem. Que tipo de cristãos eles eram e que tipo de cristãos eles deveriam ser. E eles buscaram isso nas Escrituras. Eles começaram a perceber que havia uma disparidade, havia uma distância, havia uma separação muito grande entre o tipo de gente, de crentes que eles eram e o tipo de cristãos que eles deveriam ser. E eles começaram a buscar esse padrão, essa configuração, esse perfil de cristãos pela oração, pelo exame dos seus corações, pela súplica, pelo arrependimento, pela confissão. E Deus fez coisas tremendas ali naquele celeiro, começando com 20 pessoas orando, buscando a Deus permanentemente. As Escrituras foram o referencial que eles precisavam para saber o que Deus queria que eles fossem, fizessem, vivessem, experimentassem. Então, o que a gente está vendo aqui demonstra que o padrão que muitos de nós temos mantido como cristãos está muito aquém daquilo que Deus requer de nós. Só no começo aqui já mostra que nós estamos, em certos aspectos, muitos de nós, muito distantes da vontade de Deus, muito distantes do nível que Deus quer que nós estejamos. Vocês podem ler aqui, dando continuidade ao texto: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí eu quero fazer 3 declarações mais em cima desse versículo aqui 10. Olha só como que a coisa rende. Olha como que a palavra de Deus é riquíssima. Eu me lembro do que Paulo disse lá em Romanos capítulo 11. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão insondáveis são os seus... Deixa eu olhar aqui para não trocar aqui a Romanos capítulo, isso aí. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então, olha o tanto de coisa que nós podemos extrair simplesmente de um versículo das Escrituras, tantas verdades, tantos ângulos de verdade, tantas verdades, né? A gente pode olhar por vários prismas, a gente pode olhar para um versículo só e encontrar coisas profundas que os olhos do leitor ingênuo, superficial, afoito, ansioso e às vezes até com uma ideia preconcebida do que o texto possa dizer, faz com que ele fique privado de tantas riquezas que estão contidas, vamos dizer assim, na palavra de Deus. Muita coisa pode fluir de um texto, de um simples versículo, à medida que nós vamos deixando o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus atuar na nossa mente, no nosso coração. O texto diz aqui que essa força vem de Deus, a força vem do Senhor. Eu me lembro de um texto no livro dos Salmos, de uma declaração, se eu não me engano, de Davi, que diz o seguinte: uma vez falou Deus, 2 vezes Deus falou. Eu não me lembro agora exatamente como está o texto, né? Talvez uma vez falou Deus, 2 vezes... Puxa vida, a parte do meio não estou me lembrando agora. Uma vez falou Deus, 2 vezes falou o Senhor. Mais ou menos assim, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Salmo 121 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, no versículo 10 diz que a nossa força vem
do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Tiago 1,16, se eu não me engano, se não for o 16 ou 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. De Deus vem todas as coisas, tanto que o cristão precisa, como também como qualquer ser humano precisa. A Bíblia diz, talvez tenha sido Paulo que tenha dito isso, talvez tenha sido Paulo, Atos dos Apóstolos 17, se eu não me engano, diz que Deus é o autor e conservador da vida, se é que está em Atos dos Apóstolos. Se não foi Paulo, foi Pedro. Mas está lá na palavra de Deus. Diz que Deus é o autor e conservador da vida. E lá em Hebreus, no capítulo 1, diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Paulo, em Atos 17, diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. A nossa força vem do Senhor. Você está respirando, isso aí independentemente da sua fé, da sua crença. Se você quiser acreditar no que eu estou falando, bem, se não quiser, eu não posso fazer nada. Mas a Bíblia diz que a sua respiração é mantida pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o seu coração que está batendo dentro do seu peito é mantido batendo, se movimentando pelo Espírito de Deus, pelo fôlego de Deus. A Bíblia diz que o trabalho que você tem, que você acha que conseguiu pelos seus próprios esforços e dedicação, só foi possível porque Deus te deu condições de conseguir. Moisés, num dos seus livros, disse que o Senhor é aquele que nos dá força para nós adquirirmos riquezas. Se você não respirar, você não vai viver. E se você não viver, você não consegue trabalhar, nem ganhar dinheiro. Se você for atingido por um acesso de loucura, como o rei Nabucodonosor foi, se a sua mente começar a dar problema, começar a se desequilibrar, se você não conseguir exercitar o seu juízo de forma equilibrada e perfeita, vamos dizer assim, você não consegue estudar, você não consegue pensar, você não consegue fazer cálculos, você não consegue nem saber o teu nome, nem onde você mora, não consegue saber nem de onde você veio. Então, o fato de você conseguir estudar, ler um livro, estudar para fazer uma prova, fazer um concurso, prestar um concurso, tudo isso é possível porque Deus está permitindo que a sua mente fique sã. Paulo, o apóstolo, disse que a nossa suficiência vem de Deus. Nem o cristão pode fazer nada sem Cristo. Jesus disse em João 15, sem mim nada podeis fazer. E nem qualquer ser humano pode ser humano e existir como humano sem que aquele que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, Jesus, o Filho de Deus, lhe possibilite. Então, ponha na sua cabeça, você está sofrendo, você está chorando, você está sentindo dor, você não tem um remédio que você precisa, mas você está conseguindo chorar, sentir dor no mundo ainda. Você não foi levado desse mundo, ou levada. A sua vida não se acabou. O fato de que você está assistindo esse vídeo, ou que você está lamentando a própria sorte, demonstra que existe uma possibilidade de tudo se reverter. Tudo se reverter. E eu vou dizer uma coisa para você. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Isso que você está passando, está vivendo, pode ser impossível para você. Os médicos podem ter dito, não tem jeito, você tem tanto tempo de vida, mas a última palavra vem de Deus, porque Ele é o autor e conservador
da vida. Deus é a única pessoa que pode dizer quanto tempo você vai durar. Deus é a única pessoa que pode dizer quanto tempo você tem de vida ou quanto tempo você pode viver. Deixa eu falar para você. A sua vida ainda não acabou. O seu tempo ainda não acabou. Ou pode não ter acabado. Deus ainda tem muita coisa para você experimentar no mundo. Há muita estrada para você ainda percorrer. E eu quero dizer uma coisa, finalizando essa parte aqui. Deus sempre tem um novo começo. Deus sempre tem a capacidade de começar a escrever uma nova história. Nós podemos sempre, com Deus, e você pode, com Deus, experimentar um novo recomeço, mesmo que tudo diga o contrário. Crê em Jesus Cristo. Crê em Jesus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Ele. A nossa força vem do Senhor. O texto diz também, versículo 10 ainda, 10 ainda, que a nossa força é o próprio Senhor. A nossa força é o próprio Deus. A nossa força é o próprio Cristo. Sede fortalecidos no Senhor. A gente não vai conseguir força em nenhum outro lugar. Aquilo que Paulo está dizendo, que nós enfrentamos, tanto aquilo em particular que Paulo está considerando no texto, como qualquer outra coisa que você ou eu enfrentemos na vida, nós conseguiremos no Senhor, no próprio Deus, no próprio Jesus, obter força extraordinária, e eu vou dizer força assombrosa, força que assusta, de tão tremenda que é, para vencer todo embate e combate e conflito da vida. Paulo disse que nós devemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. No capítulo 1, versículo talvez 17, capítulo 1, versículo 19, Paulo disse que a oração dele era para que as pessoas para quem ele estava escrevendo essa carta conhecessem a suprema grandeza do poder de Deus. O poder que Deus exerceu, executou na ressurreição de Jesus Cristo. O negócio é tão tremendo, a magnitude do poder de Deus é tão, que quando Paulo tenta descrever esse poder, ele usa palavras superlativas. Versículo 19 do capítulo 1, suprema, grandeza, poder. Depois a palavra eficácia, força, poder. Todas essas palavras que Paulo descreve na língua original são palavras de um nível muito grande, de magnitude, de grandeza. Paulo usa as palavras mais possíveis no momento para descrever a magnitude e a grandeza, a extraordinária grandeza e magnitude do poder que Deus exerceu na ressurreição de Jesus. Então nós não estamos falando aqui de qualquer poderzinho, nós não estamos falando aqui, ou considerando aqui, qualquer forçazinha, qualquer forcinha, qualquer energiazinha. Paulo está falando de algo tremendo. Lá em Apocalipse, capítulo 4, João teve uma visão de um trono armado no céu, e havia seres fazendo declarações àquele que estava sentado no trono, e alguns dos seres diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 4. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus,
Todo-Poderoso. Apocalipse 4:8. O Todo-Poderoso. Não há ninguém maior do que Deus. Não há ninguém semelhante a Deus. Não há ninguém acima de Deus. A própria palavra Deus significa que Ele é aquele sobre quem não existe ninguém maior. A palavra Deus significa aquele sobre quem não existe ninguém maior. Então pensa no poder desse Deus, pensa na grandeza desse Deus, pensa na magnitude desse Deus. E nós estamos olhando só para um texto, não estou falando para você olhar para o universo, não estou falando para você olhar o sol, os planetas parados no ar, sustentados sobre o nada. Não estou falando para você olhar para os oceanos, não estou falando para você olhar para a criação de Deus, toda a terra está cheia da sua glória. Foi o que o profeta Isaías disse quando ele teve uma visão da glória de Deus. Aquilo que ele ouviu, na verdade, né? Os serafins falando, toda a terra está cheia da sua glória. Nós estamos olhando só para um texto, e o texto está dizendo, olhe como Deus é poderoso. Percebam como Deus é glorioso, como Deus é tremendo. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que o texto está dizendo? Você está entendendo o que Deus quer que você entenda? Você compreenda? E essa força de Deus está à disposição para o cristão, principalmente, por meio do seu Espírito. Nós falamos tanto do Espírito Santo, nós lemos sobre o Espírito Santo, nós não conhecemos quem é o Espírito Santo de fato. Eu li um livro, você já deve ter ouvido falar, Caçadores de Deus, Tommy Tenney, e uma coisa que eu li naquele livro ali que não me surpreendeu, né? Só me ajudou a confirmar aquilo que a gente já percebe, né? Nas nossas percepções a respeito do que de Deus a gente pode conhecer. Ele disse o seguinte, contando sobre um episódio que aconteceu numa igreja, onde ele estava presente, ele viu isso com os próprios olhos. Que quando muitas vezes a gente abre a porta da frente para Deus entrar. Só que às vezes, nessas vezes que as portas da frente estão abertas por nós para que Deus entre, Ele nos surpreende e vem pela porta dos fundos. Deus não é controlável, Deus não é manipulável, Deus nem sempre pode ser percebido, Deus é livre. Por isso que a coisa mais necessária que nós devemos fazer em relação a Deus é confiar nele. Confiar nele, descansar nele, porque ele sabe o que ele está fazendo. O Espírito de Deus. Jesus disse para os discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Puxa vida, recebereis poder. A gente não sabe o que é isso. Olhe para o avivamento entre os Zulus. Olhe para o avivamento no Canadá. Olhe para o avivamento nas Ilhas Fiji. Olhe para os avivamentos na Colômbia. Veja o que é a atuação do Espírito de Deus. Leia sobre os avivamentos históricos. O avivamento sobre... no tempo de Jonathan Edwards, o avivamento no tempo de John Wesley, o avivamento no tempo de George Whitefield, não sei a pronúncia correta, o avivamento na época de tantos desses homens descritos na história como instrumentos poderosos de Deus. Leia o que o Espírito de Deus fazia, como que o Espírito de Deus atuava, como que o Espírito de Deus se revelava em determinados locais. No Canadá,
se eu não me engano, entre os esquimós. Houve um tempo, um período de avivamento num templo lá, em que eles sentiram o chão da igreja tremer. Eles ouviram instrumentos tocarem sem estar ligados na tomada. Veja o que Deus fazia através de Charles Finney e através de algumas outras pessoas. Estou falando do poder de Deus, não estou falando de divisões teológicas, concepções teológicas, estou falando sobre o poder do Espírito de Deus na vida desses homens. As coisas tremendas que o Espírito de Deus fazia nos locais onde ele se derramou, onde ele atuou. Muita gente, muitos de nós não sabemos o que é capaz do Espírito Santo fazer. Nós não sabemos o que é um avivamento. Muitos de nós não sabemos o que é o Espírito Santo entrar no lugar e fazer aquele lugar tremer. O celeiro onde os crentes zulus oravam todos os dias, ou quase todos os dias, na África do Sul, começou a brilhar em cima. Um brilho se acendeu em cima do telhado daquele celeiro, e as pessoas que estavam passando na localidade, que não eram cristãs, olharam para aquele celeiro onde havia algumas pessoas orando e viram o lugar brilhar. E aquele lugar começou a ser invadido por pessoas curiosas para saber o que estava acontecendo ali. Quando o líder da oração, o pastor que estava liderando o movimento, perguntou: quem convidou vocês para virem até aqui? Eles disseram: ninguém nos convidou, nós fomos atraídos para esse lugar. Nós fomos atraídos. Deus é tremendo. O poder do Espírito de Deus é tremendo. Paulo, em Efésios capítulo 3, nessa mesma carta, capítulo 3, versículo 20, ora àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. O seu poder que opera em nós. Isso não é coisa qualquer. As palavras não ajudam. Pelo que a gente lê, a gente não consegue dimensionar a magnitude desse poder. Deus é tremendo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No livro dos Salmos diz que Deus pode enviar o seu Espírito à terra e recriar todas as coisas. Paulo disse em Romanos 8,11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Em Filipenses capítulo 3, Paulo disse que queria conhecer o poder da ressurreição de Cristo, além da comunhão do seu sofrimento, mas Paulo fala de um poder de ressurreição, e nós não sabemos, muito de nós, o que isso significa, mas é algo que está à minha e à sua disposição. Fortalecei-vos, ou sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nenhuma parte dessa armadura pode ser dispensada. Paulo está descrevendo o soldado de infantaria. Eu fui um período da minha vida, eu servi 11 meses no Forte de Copacabana, e a especialidade do quartel onde eu servi era artilharia de costa, porque fica na beira do mar, né? Fica no litoral. Mas Paulo descreve um soldado de infantaria, o soldado que vai por terra, combatendo, e descreveu todas as peças da armadura. Mais adiante a gente pode ver isso num outro vídeo, né? Porque nesse não vai dar. Então, o que eu quero dizer e o que o texto quer nos dizer é que nenhuma parte da armadura pode ser dispensada. Cada parte da armadura era para proteção do corpo do soldado.
Vocês conhecem a história do rei Acabe, marido de Jezabel? Um homem terrível. O filho dele foi pior, Acasias. Mas o rei Acabe fez coisas ruins, terríveis. A mulher do Acabe, a Jezabel, manipulava aquele homem direto. Era uma mulher que adorava deuses estranhos, deuses pagãos, deuses inexistentes, falsos deuses. E a sua índole era terrível, era muito má, perversa. E o Acabe, que era o rei, na ocasião do reino do norte, de Israel, tinha a capital do seu reinado em Samaria e ele tinha um palácio também em Jezreel. Mas as descrições que a Bíblia fala dos atos do rei Acabe são terríveis. E chegou um momento que Deus determinou que ele deveria morrer, porque ele estava irredutível, não havia arrependimento no coração daquele homem. Provérbios 29:1 diz que o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, não se arrepende, depois de muita repreensão, depois de muita palavra dura contra ele, para que ele mude o comportamento, mas ele não cede, ele não se flexibiliza, ele não se curva. A Bíblia diz que ele vai ser quebrantado de repente sem que haja cura. A Bíblia diz que algumas pessoas por quem a gente não deve orar, porque algumas pessoas elas vão inevitavelmente morrer porque cometeram o pecado chamado pecado de morte. E não é o caso aqui. Acabe foi um rei muito terrível, e ele saiu para a batalha com o rei Josafá. E ele saiu todo revestido de uma armadura sobre o seu corpo, de acordo com a sua mentalidade, ele estava totalmente protegido contra qualquer investida do inimigo. Mas houve um momento em que alguém retesou o seu arco e lançou uma flecha ao acaso. E essa flecha singrou pelo espaço, cortando o ar, o vento, e entrou justamente na fenda da armadura de Acabe. E provocou uma hemorragia tal que, de tanto sangrar, ele morreu. Na fresta da armadura foi onde estava o seu ponto vulnerável. Ele se preocupou com todos os lados e partes do seu corpo, mas havia uma parte que ele se descuidou, que era a parte do seu relacionamento com Deus. Mas aqui, Paulo está dizendo que nenhuma parte dessa armadura deve ser dispensada. Não há nenhuma parte da nossa vida, da minha e da sua, que deva ficar sem proteção. Só que nós não somos capazes de ter a percepção sobre qual área de nossa vida está desprotegida. Por isso que a nossa comunhão com Deus é de suprema importância. Olha o que diz o Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Nós não somos capazes de exercer sobre nós um julgamento perfeito. Deus é o único capaz de nos analisar, de nos dar um diagnóstico exato sobre o estado da nossa alma e a condição do nosso ser. Deus é o único que pode dizer quem você é de fato, como está o teu coração, como que ele está te vendo, qual é o retrato, a imagem explícita, patente, visível diante dos olhos do Senhor. Não fuja de Deus, não se afaste de Deus. Deus sabe qual é a condição em que você se encontra. Deus conhece perfeitamente quem você é. Deus sabe perfeitamente que tipo de gente você é. Deus conhece os teus segredos mais profundos. Até coisas que você não sabe que existem dentro de você, Deus sabe que estão lá.
Deus sabe por que você age do jeito que você age. Deus sabe por que você fala do jeito que você fala. Deus sabe por que você lida com as circunstâncias desse jeito. Deus sabe por que você está chorando. Deus sabe por que você ri. Deus sabe por que você sente medo. Deus sabe por que você tem coragem. Deus te conhece perfeitamente. Sabe por quê? Não simplesmente porque Ele te sonda perfeitamente, mas porque Ele próprio te fez. Você foi criado pelas mãos do Todo-Poderoso. Não há detalhe do seu ser que Deus desconheça. Os médicos, os cientistas estão até hoje tentando decifrar o ser humano. Existem coisas particulares do ser humano que os grandes estudiosos especialistas desconhecem. O homem ainda é um ser complexo. O homem ainda é um ser enigmático. Mas Deus te conhece e conhece o homem de forma perfeita, porque Ele é que fez o homem, Ele que te fez, Ele que te criou. Então, não fuja de Deus, não pense que Deus está querendo te destruir, não pense que Deus está querendo que você seja banido da sua presença. Deus quer te atrair de volta para Ele, Deus quer te trazer de volta para Ele. E Ele já tomou as providências necessárias para que você não fique longe dEle. Paulo disse nessa mesma carta, no capítulo 2, que nós que estávamos longe, fomos aproximados por causa de Jesus Cristo. Vós que antes, versículo 13, Efésios 2, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Deus quer te trazer de volta para Ele. E o caminho, sabe qual é o caminho? Não é a igreja, não é o papa, não é o pastor, não é o presbítero, não é o bispo, não é a profetisa, não é o profeta. O caminho pelo qual Deus quer que você trafegue até chegar a Ele é o seu próprio Filho Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho. Ninguém, absolutamente ninguém pode, por mais que faça força, vir a mim, vir ao Pai, senão por mim. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Jesus é o sentido para a tua vida. Jesus é o sentido para a tua existência. Deus pode, por meio de Jesus Cristo, te mostrar por que você ainda vive. Mesmo nessa cama, mesmo com essas dores no seu corpo, mesmo com essas lágrimas correndo nos olhos, existe um propósito para você. Existe um significado, existe uma razão, uma causa, uma importância. Você vai descobrir isso através de Jesus Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Através de Jesus, você vai ter a percepção e a noção de todas as coisas que você quer saber e não consegue por iniciativa própria. Paulo disse que nenhuma parte dessa armadura pode ser dispensada. Paulo também diz, dando continuidade aqui, que temos que nos revestir, versículo 11, de toda a armadura, nenhuma parte deve ser desprezada, desconsiderada, porque todos os âmbitos e ângulos do nosso corpo precisam estar resguardados, protegidos, cobertos. E ele diz aqui que essa armadura nos vai dar condições de nós podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mas eu quero focar essa palavra, essa expressão, para poder ficar firmes. E aí, irmão, como é que você está? Você está firme com Jesus? Estou firme, graças a Deus. Mas alguns estão firmes, sabe como? Como as muralhas de Jericó, que foram derrubadas pelo poder que estava por detrás do grito. Mas caíram, apesar de toda a resistência que os construtores tinham em mente quando a construíram, e os
os beneficiados pela muralha achavam que ela tinha em termos de resistência. Muita gente está firme, deitada no chão. Muita gente está firme, caída no chão. Porque, como eu falei lá no começo, versículo 10, tem muita gente que está muito distante do projeto, do padrão de Deus, segundo a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Deus quer que nós fiquemos firmes. A palavra firmeza me faz lembrar de resistência, de estabilidade, de constância, de força, de permanência. Resistência é a condição de alguém ou algo para se manter parado, sem ser movido para nenhuma direção, para quaisquer direções que sejam, diante das forças vindas de todos os lados, tentando mover essa coisa ou alguém para a direção que essa força quer. Ficar firme me faz lembrar do pé de carvalho, me faz lembrar da árvore do Salmo 1, me faz lembrar do fundamento de Efésios capítulo 2, me faz lembrar da casa construída sobre a rocha de Mateus capítulo 7. Caiu a chuva, sopraram os ventos, transbordaram os rios e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. Jesus disse que assim acontece com todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam, a quem ele chama de pessoas sábias. Ficar firmes. Pode envergar, mas não quebra. Pode envergar, mas não é arrancado do chão. Dá para você perceber o que Paulo está querendo dizer aqui? Dá para perceber? Firmeza. Firmeza. O cristão é uma pessoa que está num combate, num conflito, numa guerra constante. Paulo disse no versículo 12, já diz no versículo 11, para que nós fiquemos firmes contra as ciladas do diabo. Contra. Nós estamos num combate. Paulo disse que a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne. Há uma luta, há um combate. Sabe o que o cristão é? Alguém que declara guerra àquele que ele era um dos mais fiéis aliados. No capítulo 2 dessa carta, Paulo faz uma descrição do que é o homem sem Cristo, o homem sem Deus. E diz que, dentre as características que descreve a condição em que esse homem se encontrava, em que inclui eu e você e qualquer ser humano, diz que essa pessoa, ou nós, estávamos mortos em delitos e pecados. Diz que nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, como também os demais. Diz que nós andávamos segundo o curso deste mundo, o sistema nos regia, nos controlava. O mundo que jaz no maligno era o lugar onde nós nos encontrávamos, e nós estávamos numa condição de total submissão ao príncipe deste mundo que a Bíblia chama de Satanás. E diz que nós estávamos, confirmando isso que eu falei agora por último, debaixo ou sob o domínio do príncipe da potestade do ar,
do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Diz que nós estávamos numa condição de cativos, de escravos, de prisioneiros, por mais que eu e você nos considerássemos livres. Alguém disse que ninguém é tão livre a ponto de não poder se dominar. E era justamente o que a gente não conseguia fazer. Nós não tínhamos o autocontrole, autodomínio. Nós agíamos de acordo com o que pensávamos e sentíamos vontade de fazer. E havia um grupo ao qual nós pertencíamos que ditava as ordens. E nós nos sujeitávamos a essas ordens para pertencer a esse grupo, para ficarmos perto desse tipo de gente que fazia parte do nosso círculo de amizades. Nós não tínhamos outra alternativa, porque não pensávamos na possibilidade de romper com esse tipo de grupo, de pessoa, de relacionamento, porque era aquele grupo com o qual nós mais nos identificávamos. Alguns morreram, alguns acabaram, e nós percebemos que se nós continuássemos ali, nós não estávamos aqui para contar a história. Esse, por exemplo, é o meu caso. Estamos num combate, o cristão está numa guerra. Quando ele se declara cristão, ele declara o seu rompimento com aquele que lhe dominava e que lhe mantinha preso com unhas e dentes e que não queria lhe perder por nada. Quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto, o diabo levou Jesus a um lugar alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória desses reinos, e disse: olha o seguinte, todas essas coisas me foram entregues e eu dou a quem eu quiser, e se você se prostrar diante de mim e me adorar, tudo isso será teu. Ele não estava falando uma mentira. Ele não estava falando uma mentira. O que é um cristão? É alguém que declara o seu rompimento com qualquer senhor ou Deus que lhe dominasse, ou diante de quem ele se curvasse, para declarar-se unicamente adorador do único Deus e único Senhor, Jesus Cristo. Isso é tão sério, isso é tão verdadeiro, que em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, Paulo diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Para o cristão, na época de Paulo, isso era muito difícil, porque o Senhor era o imperador. O imperador exigia que as pessoas lhe prestassem culto e se curvassem diante dele. Quantas vezes nós vemos homens no Antigo Testamento, Nabucodonosor, por exemplo, erigiu aquela estátua imensa e determinou que todos que faziam parte do seu reino se curvassem diante da sua imagem. Quantos homens se viram como o próprio Deus? Quantos líderes do próprio começo do século XIX se viram como divindades? Hoje nós temos líderes mundiais que exigem que as pessoas lhe adorem, prestem reverência à sua imagem, à sua estátua. Nós vemos isso hoje no mundo, na atualidade. Pessoas que dão ordens a pessoas que se ajoelhem diante dela e beijem seus pés, caso queiram permanecer vivas. Gente que se curva diante de sistemas, gente que se curva diante de ideologias, gente que se curva diante de crenças. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, rompendo com todos os outros poderes, domínios e deuses e personalidades que se acham divinas, se confessares que só Jesus é o teu Senhor, a partir desse momento você está declarando uma guerra.
E você pode perder a cabeça, você pode ser cerrado pelo meio, você pode ser esquartejado, você pode ter as suas unhas arrancadas, você pode ter os seus olhos vazados, você pode ter a sua língua cortada, você pode ter as suas pernas quebradas, como aconteceu com Josué Erion, lá na Rússia, na União Soviética. Você pode ter o seu corpo queimado, você pode ser torturado ao extremo, se você confessar com a tua boca que Jesus Cristo é o único Senhor, porque de fato Ele é. Paulo disse em Efésios capítulo 2, que Deus exaltou sobremaneira a Jesus, elevando-o às alturas, fazendo-o sentar à sua direita nos céus, e diz que para que a menção do nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos seres que estão nos céus, dos seres que estão na terra e dos seres que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus está fazendo isso hoje. Tem gente que está se curvando diante de manifestações pessoais. Não fique escandalizado com o que eu estou falando, não. Pessoais de Jesus. Jesus está se revelando a pessoas que não se curvam diante dele por outros meios. E ele mesmo está fazendo essas pessoas se dobrar diante dele, para mostrar que a palavra de Deus é a verdade, para mostrar que ele está vivo, que ele ressuscitou dos mortos, e que ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E um dia todo joelho há de se dobrar diante do Senhor dos senhores. Jesus é o Rei, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano dos reis da terra. As declarações que Jesus faz a seu próprio respeito no livro de Apocalipse são coisas absurdas para um ser humano qualquer fazer. Eu sou, estas coisas diz o princípio da criação de Deus, estas coisas diz o Amém, estas coisas diz o primeiro e o último, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Estas coisas diz aquele que tem os olhos como chama de fogo. Estas coisas diz aquele que esteve morto e tornou a viver. E eu tenho as chaves da morte, eu tenho a chave do inferno. Estas coisas diz o Filho de Deus. Coisas tremendas que Jesus diz a seu próprio respeito. Jesus é o Senhor, sempre vai ser. Não há nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Invoca o nome do Senhor agora. Invoca o nome de Jesus. Você está na doença, você está num leito de hospital, você está numa situação crítica, você acha que para você não tem saída, você acha que todas as possibilidades se esgotaram, o seu corpo está sendo consumido por uma doença, está sendo destruído por uma doença mortal. Invoca o nome de Jesus, clama pelo nome de Jesus, onde você está agora. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, o texto diz, invoca, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creia no que eu estou dizendo. Creia nessa palavra, todo aquele que invocar, chama para dentro. Invoca o nome de Jesus onde você está agora. Clama por Jesus onde você está agora. Não clama por santo nenhum, não clama por nome nenhum, clama pelo nome de Jesus. Todos os santos que você conhece, todas as pessoas mais importantes que você conhece. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Paulo disse nessa mesma carta, no capítulo 1, que o nome que Jesus recebeu é o nome que está acima de todo nome. Não há poder maior do que o nome de Jesus, não há poder maior do que o poder de Jesus, não há autoridade maior do que a autoridade de Jesus. Clama por Jesus. Jesus ressuscita mortos, Jesus cura doenças incuráveis, Jesus reverte processos, Jesus abre portas que ninguém pode abrir, fecha portas que ninguém pode fechar. Invoca o nome de Jesus agora, onde você estiver, invoca o nome de Jesus, e o poder de Deus vai te tocar, o poder de Jesus vai envolver o seu corpo, o poder de Jesus vai tocar na sua carne, o poder de Jesus vai limpar o seu sangue, o poder de Jesus vai curar o seu coração, o poder de Jesus vai desentupir suas veias.
O poder de Jesus vai te colocar de pé, o poder de Jesus vai abrir os seus olhos, o poder de Jesus vai cancelar o processo de morte. O poder de Jesus vai abrir os teus ouvidos, vai tocar na sua pele, vai curar o seu corpo. Ninguém é maior do que Jesus. Invoca o nome do Senhor, invoca o nome do Senhor. Ele vai te tocar nesse momento e você vai ver a glória de Deus como você nunca viu. E você vai crer unicamente em Jesus e saber que só Jesus é a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele crê não verá morte eternamente, e mesmo que morra, vai ressuscitar. Já estou caminhando para o final desse vídeo. É um combate, é uma batalha. Existem seres querendo te destruir. Existem seres querendo acabar com a sua vida. Paulo, quando descreve a luta que o cristão trava, especialmente o cristão, diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. Ele vai fazer uma comparação aqui, eu quero enfatizar uma coisa importante nesse versículo 12. Diz que não é contra pessoas que nós devemos lutar. A Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em relação aos seres humanos, não temos que ofendê-los, não temos que nos voltar contra eles, não temos que agredi-los, nos vingar contra eles. Deus é o juiz, a uns abate, a outros exalta. Paulo disse na carta aos Romanos, no capítulo 12, que nós não devemos dar lugar à ira, mas nós devemos, se o nosso inimigo tiver fome, dar a ele de comer, se tiver sede, devemos dar-lhe de beber, porque fazendo isto amontoaremos brasas vivas sobre a sua cabeça e o Senhor nos retribuirá. A vingança pertence ao Senhor. Vai chegar a hora de Deus colocar todos os seus inimigos debaixo dos pés dele. Não precisa ser colocado debaixo dos teus pés. Os teus inimigos que te afrontam por você querer ser fiel a Jesus, por você querer fazer a vontade de Deus, são os inimigos do próprio Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, se Deus for contra nós, quem será por nós? Quem pode contra Deus? Quem jamais resistiu à sua vontade? Agindo eu, quem o impedirá? Você sabe quem é Deus? Você conhece Deus? Você não entende que ninguém pode existir sem que Deus exista? Você não consegue entender que todos os seres criados só existem porque Deus existe? Todas as coisas foram feitas por sua vontade e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você consegue entender isso? Não tem ser maior do que Deus. Não há homem, não há ser espiritual, não há nenhum ser concebido que possa ser compreendido como alguém maior do que a grandeza e o poder desse Deus. Não sabemos quem é Deus, não sabemos a dimensão do poder desse Deus. Quando George Whitefield pregava, havia algumas pessoas que gostavam de ouvi-lo, porque diz que quando ele pregava, ele era como uma tocha incendiada. Ele ardia. Alguém disse, ao ouvir as pregações de George Whitefield, que gostava de ouvi-lo porque ele pregava com uma tocha que queimava. E era difícil George Whitefield não chorar, não cair aos prantos nos momentos que ele estava pregando. A percepção que ele tinha das verdades que ele falava. Se tem uma coisa que eu e você temos que orar, é para que a gente creia na verdade como ela é, que nós enxerguemos a verdade como de fato ela é,
Quantas coisas você deve estar pedindo a Deus, quantas coisas você deve estar clamando a Deus: Senhor, não tenho isso, não tenho aquilo, eu queria isso, eu queria aquilo, chorando porque tem privação de algumas coisas, e ver algumas pessoas terem outras coisas, viajarem, ir para outros países, e curtirem a vida, e você não consegue. Olha o que eu vou te dizer que você precisa ter desesperadamente, muito mais do que qualquer outra pessoa. Quando o cego Bartimeu clamou, quando o filho de Timeu clamou, Jesus vem a ele, depois de muita persistência daquele homem, e Jesus vem a ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas ele disse: Senhor, eu quero tornar a ver, Senhor, eu quero enxergar. Existe algo que Deus quer que você tenha acima de todas as coisas. Existe algo que Deus quer te dar acima de qualquer prazer, acima de qualquer deleite, acima de qualquer bem. E essa coisa é o próprio Deus. Deus quer ser tudo para você. Que Ele seja o teu prazer, que Ele seja o teu deleite e o meu também. Que os nossos olhos se abram para isso. Estamos num combate. Não são contra pessoas. Amarás os teus inimigos e orarás pelos que te perseguem. Quem te amaldiçoa, abençoa. Não ore pelo mal de ninguém que te persegue. Não ore pelo mal de ninguém que está querendo te destruir. Não ore pelo mal de ninguém. Faça como Estevão, capítulo 7 ou 8 de Atos dos Apóstolos. Senhor, não lhes imputes este pecado. Por favor, não os condenem por esse mal que estão me fazendo. Essa é uma das características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O perdão. Perdoai-vos como o Senhor vos perdoou. Não olhe para ninguém, nenhum ser humano, como seu inimigo, como alguém que deve receber extrema punição por estar lhe causando mal. Ame o seu inimigo, ore pelos que te perseguem, a sua recompensa estará guardada por Deus. O mal que te desejam, converta-o em bem. Ame o teu próximo como você mesmo, porque você vai estar amando ao Senhor, e Deus vai te recompensar. Creia nisso. Deus está vendo o seu sofrimento, Deus sabe quem fala mal de você. Nossa guerra não é contra o sangue, nem contra a carne, não é contra pessoas que nós devemos lutar. Principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal. Paulo descreve vários seres espirituais como se pertencessem a níveis diferentes. Há demônio para tudo quanto é gosto. Há demônio para tudo quanto é necessidade. Há demônio para tudo quanto é objetivo. Se fosse por nós, diante desses seres, cinzas pulverizadas, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visite. Salmo 8. O homem é o quê? Um pouco de pó, qualquer homem. George Soros, Bill Gates, qualquer ser humano que exista no mundo, um punhado de pó somente, sustentado pelo Espírito, pelo fôlego de Deus só. Coloca esses homens num prato da balança e coloca um punhado de pó do outro lado, vão pesar a mesma coisa. O ponteiro da balança vai ficar no ponto zero, ponto do meio. Todos os seres humanos, por mais recursos, riquezas que tenham, por mais fama que tenham, por mais poder que detenham, ainda são apenas um punhado de pó, só. A glória do homem é como a flor da erva, da relva ou da erva.
A glória de qualquer ser humano é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Assim é a glória do homem, temporária. O problema é a sua cegueira. O problema é que eles não enxergam o que de fato eles são. Nada, nada. Diante de quem Deus é, nós não existimos. Não tem como comparar. Isaías capítulo 40 diz que Deus reduz os homens mais poderosos do mundo ao nível da nulidade do nada. A nossa guerra é contra seres espirituais. O nosso maior inimigo externo é o diabo. E ele já demonstrou isso lá no Jardim do Éden. Ele já demonstrou essa característica lá na tentação. Lá no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis. Já demonstrou o ódio que ele tinha por Deus e o ódio que ele teve pela criação de Deus, a imagem de sua semelhança, fazendo o que ele fez. Sempre odiou o homem, sempre vai odiar, porque o ódio ao homem é um ódio contra Deus, que o criou à sua imagem e à sua semelhança. Nós estamos lutando contra seres terríveis, e é uma luta, é um combate. Quanta gente não está entendendo isso? Quantas vezes nós nos esquecemos que estamos numa guerra travada, coisas estão acontecendo, munições estão sendo usadas. Há um conflito, há uma batalha. Paulo disse, nós estamos numa guerra, numa luta, e tanta gente descansando, gente. Tanta gente despreocupada, tanta gente tirando férias. Gente que vai para um lugar, não leva uma Bíblia para ler. Gente que vai para um lugar, não leva um livro para ler. Gente que vai para um lugar e tira férias de Deus. Se eu e você, cristãos autênticos, somos o santuário do Deus vivente, selados com o Santo Espírito da promessa, carimbados por Deus, um espírito com o Senhor, membros do corpo de Cristo. Aonde é que nós poderemos ir de maneira que nós estejamos desligados dessas realidades da qual a Bíblia fala que nós fomos inseridos, integrados, sem possibilidade de reversão? Nada pode nos separar do amor de Deus. O Espírito nos selou, é o penhor da nossa herança, nós estamos marcados por Deus. Por que você fica com medo de se perder? Por que você fica com medo de ser deixado e abandonado por Deus? Ele marcou você, você pertence a Ele, te comprou, você é dele. Você tem o selo do Deus vivo, Efésios 1, 13 e 14. Você está marcado, marcada por Deus. Você não é um ser entregue à própria sorte. Você creu em Jesus, você não é um ser entregue à própria sorte. Você não está largado no universo, na existência. Você está amarrado a Deus, você está guardado no Senhor. Você está em Cristo, você é um espírito com o Senhor, membro do corpo de Jesus. Tocando em você, tocam em Jesus, perseguindo você, perseguem Jesus, fazendo mal a você, fazem mal a Jesus. Não tem como você se separar de Jesus. Você foi batizado no corpo de Cristo, você foi introduzido no corpo de Jesus, o Espírito de Jesus te revestiu, você está revestido de Cristo, da justiça de Jesus, do próprio Jesus. Esse combate, versículo 12, não é um combate que acontece na terra, é um combate que acontece nas regiões celestiais. A nossa luta não se dá no nível da terra. Ainda a nossa luta não está no nível da terra. Nós não estamos lutando como soldados de infantaria no chão. O combate é nas regiões celestes, é uma coisa espiritual. Versículo 12, no finalzinho, diz que a luta é contra esses seres nas regiões celestes. Olha o livro de Daniel.
Daniel ficou 21 dias orando e jejuando para que Deus se revelasse a ele. E quando foi o último dia, um anjo do Senhor vem ao seu encontro, Miguel, se eu não me engano, e diz o seguinte: olha, desde o dia em que você começou a se humilhar, desde o dia em que você começou a clamar, desde o dia que você se determinou a buscar o Senhor, saiu a ordem e eu vim. Mas o espírito da Pérsia me resistiu, se eu não me engano, ele diz aqui, por 21 dias. Confere depois o livro de Daniel lá, nesse texto. Não vou nem pegar aqui não por causa do tempo. Houve um combate, houve alguma coisa acontecendo num nível que Daniel não estava percebendo, que estava interferindo da resposta chegar. Houve um embate, houve uma batalha travada entre o céu e a terra, impedindo Daniel de ter a sua resposta. Então coisas acontecem, não é porque aconteceu lá que não acontece mais, Antigo Testamento, não, é atual isso. Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Paulo disse, a batalha nas regiões celestiais. Coisas estão acontecendo. Anjos estão sendo acorrentados, anjos estão sendo presos, demônios estão sendo queimados, anjos estão com as espadas desembainhadas. Há uma batalha, há um conflito que eu e você não enxergamos, mas quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós nos posicionamos como soldados, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós vamos ao encontro dos perdidos, quando nós avançamos como igreja, a batalha está travada, o conflito se torna evidente. Jesus chegou num lugar, numa sinagoga, começou a pregar, a Bíblia diz que não tardou para que aparecesse um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente, bem sei quem és, o Santo de Deus. Você não vai ter descanso, nós não temos descanso. Engana-se quem pensa que está tudo calmo, engana-se quem pensa que está tudo normal, que nada está acontecendo. O inimigo precisa te convencer de que nós estamos num período de paz, para que você não lute contra ele. É por isso que você está vivendo a vida como se Deus não existisse, como se nada tivesse acontecendo, como se não existisse inferno, como se não existisse o céu, como se Cristo não estivesse colocando os seus inimigos debaixo dos seus pés, todos os dias reinando, pelejando através dos seus ministros, dos seus servos, a quem ele faz labareda de fogo, a quem ele faz ventos. Você pensa que nada está acontecendo, é isso que o diabo quer que você pense, e ele tem conseguido até um certo ponto. A armadura de Deus é infalível. Versículo 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir, você vai resistir. Deus está dizendo, através da boca de Paulo, que o que ele coloca à nossa disposição, em termos de armas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, segundo Coríntios capítulo 10, diz que essas armas vão nos fazer vencer de fato. Nós vamos passar por cima de todos os nossos inimigos, nós vamos passar por cima de todas as nossas adversidades, nós vamos vencer todos os oponentes. Jesus, quando estava no barco com os discípulos, repreendeu o vento e a tempestade. Perguntaram, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas se você olhar para um homem chamado Elias, semelhante a mim e a você, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com insistência e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Tiago está dizendo, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Você pode orar e fazer chover, você pode orar e fazer o céu se abrir, você pode orar e fazer coisas impossíveis acontecer pelo poder do próprio Deus. Somos testemunha de Jesus. Você não é um insignificante, você não é um João ninguém, você que está deitado nessa cama, você que está cometido dessa doença, você que está passando por essa crise. Se você pertence a Jesus,
Você é um sacerdote de Jesus Cristo. Você é um instrumento de Deus na terra. Você é o corpo de Jesus na terra. Quem que você pensa que você é? Por que você se sente tão pequeno? Por que você se sente tão insignificante? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. O seu corpo é morada de Deus. Nada é maior do que o poder de Deus que está na sua vida. E eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar por você nesse momento. Deus te abençoe em nome de Jesus. Creia na palavra de Deus. Crede no Senhor, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Creia na verdade. E a verdade vai te libertar. Permaneça na palavra de Jesus. Não há ninguém maior do que Jesus. Não há ninguém mais poderoso do que o Deus Criador. Compartilhe esse vídeo, se você puder, se você achar que é conveniente, se você achar que o vídeo tem aquilo que qualquer ser humano precisa ouvir, se você gostar, você pode dar uma clicada aí no vídeo se você gostou. Se você não gostou também, beleza, pode dizer que não gostou. Se você puder ajudar no canal, se você puder fazer a sua inscrição, peço que você dê essa colaboração e peço que você ative as notificações também, esse sininho que você vai ver aí do lado do vídeo, para que quando o outro vídeo for lançado você seja avisado.